Eu recebo aqui no estúdio da Pop Rock o vereador Kleber Zuliani, o vereador que fez uma votação expressiva, aumentou a sua votação com relação à sua última eleição, mas os votos, infelizmente, foram insuficientes para mantê-lo como vereador por mais 4 anos. Mas, com certeza, ele foi um vereador que caiu nas graças da população, independentemente da votação. Todos sabemos que eleição não é fácil para vereador, até porque muitas pessoas votam porque são amigos, votam porque são familiares, votam porque são conhecidos, votam por uma troca de favor há um tempo e muitas vezes não avaliam o contexto todo que é a representatividade da população por 4 anos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu mandato de 4 anos, que está praticamente por se encerrar como vereador, pela sua lisura no trabalho, pela sua transparência no seu trabalho, né? E isso é muito importante. Com certeza o Legislativo vai perder muito sem a sua presença, o senhor que votou sempre de acordo com os seus ideais, muitas vezes indo contra até mesmo o sistema político que faz parte do governo atual, né, por entender que naquele momento aquelas ações ou aqueles projetos não eram importância para a situação, né, votou contra em determinadas situações. A gente cita a questão do aumento do IPTU como um exemplo, mas teve outras ações e outras situações também. Muitas vezes acompanhou vereadores de oposição em determinadas situações, muitas vezes foi criticado politicamente por isso, mas o senhor entendia que naquele momento também a situação mais importante não era a seguir por uma questão apenas de ideologia partidária, e sim pela necessidade da cidade e da população naquele momento. Ou seja, o senhor sempre votou e justificou seus votos com muita coerência. Inclusive pela própria oposição, vereadores de oposição o respeitam por isso, o admiram pela sua conduta, a ponto que na primeira sessão, logo após as eleições, o senhor foi elogiado pela bancada de oposição, né? Então, neste sentido, a gente começa essa entrevista de hoje, até porque o senhor não tinha vindo aqui ainda. Seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Maia, bom dia, Duda, bom dia aos ouvintes do programa Em Foco, esse programa que tem uma audiência espetacular e que, no meu entender, é, sem dúvida nenhuma, o melhor programa de jornalismo, de radiojornalismo da nossa cidade. Parabéns pelo teu trabalho também, fico muito agradecido pelos teus elogios, pelas tuas ponderações, acho que chega a ser redundante eu comentá-las, porque realmente todos os meus votos dentro da Câmara de Vereadores foram sempre com muita coerência e com muita tranquilidade. Muitas das vezes, eu imagino, inclusive, Duda, que não fui eu que acompanhei os votos da oposição, e sim a oposição que acompanharam os meus votos. Então, eu saio de consciência tranquila, de que fiz o meu melhor, dei o meu melhor pela cidade, pelos munícipes, né? E, inclusive, numa das sessões extraordinárias dentro da Câmara, onde o projeto beneficiava algumas classes de funcionário público, teve um funcionário público que também atua fora da prefeitura, como médico, que me xingou fortemente lá dentro da Câmara, e muito tempo depois, ele, e inclusive agora na eleição, ele me elogiou pelas minhas atitudes, pediu desculpa e disse que realmente depois ele entendeu qual era o sentido do meu voto e me dava razão por eu votar dessa maneira. Então, cada vez mais corrobora com as minhas atitudes essa impressão que algumas pessoas têm, né? Muitas pessoas me parabenizavam antes da eleição e me comentavam pela minha coragem, pela minha força, né? De me manter sempre firme dentro dos meus princípios, dos meus valores, dentro da Câmara de Vereadores. E acho que, inclusive, desses 826 votos que eu obtive, muitos deles foram, sim, do centro da cidade, de alguns bairros que a gente sempre defendeu também. Os meus votos foram bem diferentes da primeira eleição, tenho certeza absoluta disso. Na primeira eleição eu vinha trabalhando como secretário de Desenvolvimento Rural, tinha um trabalho
bastante forte, né, na área rural, mesmo tendo uma precariedade enorme de equipamentos, né, eu era reconhecido por uma parte da nossa classe produtora. Nesta eleição, eu acho que esses votos migraram bastante, e é por isso que eu digo que outras pessoas, outro nicho, foi que me reconheceu. Muito bem. Bom, diante desses fatos, vereador, conforme já mencionei, né, um novo governo estará à frente da gestão municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Vereadores da oposição parabenizaram o senhor pela sua postura em diversas situações. Algumas pessoas do meio rural, especificamente, que é um meio que o senhor representa, tiveram muitas vezes algum olhar torcido por conta de posicionamentos seus, né? Principalmente quando envolvia o Partido dos Trabalhadores. Mas do lado do Partido dos Trabalhadores, o senhor foi muito bem visto sempre, justamente por acompanhar a sua ideologia, o seu posicionamento. Diante desse fato, eu lhe pergunto, se porventura o governo municipal, que vai assumir a partir de 1º de janeiro, lhe convidar ou lhe chamar para um diálogo com o posicionamento até de o senhor vir a fazer parte deste governo, qual seria hoje a sua ideia, o seu posicionamento sobre isso? Eu tenho que fazer essa pergunta como profissional diante dos fatos que a gente vem acompanhando e também muitas vezes do que a gente ouve, né? O Kleber, pela sua postura e pela sua capacidade de trabalho, é um bom nome, ou seria um bom nome até para compor um governo no qual ele foi opositor, mas na Câmara, como vereador, ele muitas vezes votou junto ou esteve junto no entendimento dos vereadores de oposição ao atual governo. Duda, eu entendo que eu poderia ser um elo de ligação hoje entre o governo que assumirá a prefeitura e os produtores, ou as pessoas que me lisonjearam com seus votos, né? Não vejo muita possibilidade na questão de ser convidado, nem muito menos de assumir. Mas caso aconteça, eu com certeza antes tenho alguns amigos muito próximos, né? Tenho produtores muito próximos, produtores que realmente me ajudaram nessa eleição, que eu dividiria primeiro com eles essa questão, essa possibilidade. Caso essas lideranças entendam que seria benéfico para a população, benéfico para todos nós, eu, como sempre disse, Bagé só vai crescer o dia que ela entender que a comunidade, a coletividade, ela está acima da sigla partidária. Acho que temos ideologias totalmente diferentes, né? Da ideologia do partido que assumirá agora, a partir de janeiro, o nosso município, mas isso não quer dizer que a gente não tenha algumas coisas que a gente possa fazer juntos para melhorar a nossa... Até porque tem algumas pastas que são técnicas, né? Tem algumas pastas que não são pastas políticas, e sim pastas que precisam de um trabalho técnico, né? Eu sempre digo que os governos, todos eles, seriam muito melhores se a gente colocasse nas pastas realmente pessoas técnicas e não pessoas políticas. O agente político tem que atuar de uma outra maneira. Eu tenho, assim, para mim, que nós temos várias secretarias que nós precisamos, à frente delas, realmente pessoas técnicas, que é para a gente ter uma melhor gestão, né? E no momento que o prefeito eleito Luiz Fernando Mainardi compõe uma chapa com Beto Alágia, que foi seu adversário político nas últimas eleições, que é uma pessoa que tem acesso ao empresariado bagense, né, que tem uma trajetória também como empresário, né, ou seja, abre uma frente de trabalho importante e interessante, visando não apenas uma ideologia político-partidária, e sim uma questão bem mais ampla, um olhar bem mais amplo pela cidade como um todo. Por isso também eu faço esse questionamento. Tanto é que na eleição passada, o vice-prefeito, o atual vice-prefeito eleito, foi oposição
né, ao prefeito eleito Luiz Fernando Mainardi, e a partir de janeiro de 2025 estarão juntos trabalhando em prol da cidade. Então, também tem todas essas questões que envolvem esse processo. Perfeitamente. Então, pensando e olhando desta maneira, inevitavelmente teremos que ter algum elo entre o governo e as pessoas. E não está descartada a possibilidade. Bom, também o senhor está aqui hoje para anunciar uma sessão especial que terá amanhã na Câmara Municipal de Vereadores. Eu até o parabenizo por isso, né, porque não podemos deixar passar em branco as pessoas que levam e elevam o nome da nossa cidade, da nossa região, em cenários importantes. A Expo Inter é a maior feira do agronegócio aqui, né, indiscutivelmente, e várias pessoas foram premiadas nesta feira, né? E o senhor entrou, então, com um projeto aí para esta sessão especial que vai homenagear essas pessoas que foram vencedores, né, que foram ganhadores de premiações na Expo Inter, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sessão de amanhã. Na realidade, em seguidinha que terminou a Expo Inter, nós fizemos a proposição na Câmara, mas não obtivemos o número mínimo de assinaturas, até porque, de conhecimento de todos, a base de governo, ela estava trabalhando bastante forte contra o vereador Kleber Carvalho. Então, nós não obtivemos o número mínimo de assinaturas. Agora, depois da eleição, três vereadores da base, acabaram assinando, né? 2 deles reeleito e um que não tinha sido reeleito, assinaram, e nós, então, completamos o número mínimo de assinaturas e foi liberada, então, para se fazer uma sessão solene. Ela será realizada na sexta-feira, dia 25, às 19 horas, e nós queríamos muito homenagear todas as cabanhas de Bagé e da nossa micro-região aqui, que foram participar da exposição de esteio. Mas, até para que não fique uma sessão massiva, né, e muito longa, a gente vai homenagear praticamente só aqueles que foram premiados, né? E junto aos premiados a gente faz homenagem também a 3 cabanhas que participaram do Freio de Ouro e que foram vencedoras, inclusive uma delas, de maneira inédita, uma égua foi ganhadora do Freio de Ouro e que a mãe dela também já tinha sido ganhadora. Primeira vez que uma filha sucede a mãe com esse êxito. Certo, perfeitamente. Então a sessão será amanhã? Não, na sexta-feira. Isso, amanhã, na sexta-feira, dia 25, às 19 horas. Tá certo, fica o convite então. Vereador, mais um minutinho aí para suas considerações finais, fique à vontade. Agradeço a oportunidade, Duda, de estar participando do teu programa. Sempre que eu posso, eu estou escutando o teu programa. E dizer aos produtores que essa homenagem, ela tem um intuito não só de fazer essa homenagem para eles, mas essa homenagem tem um intuito maior, que é de aproveitar os meios de comunicação e aproveitar a TV Câmara para levar para as pessoas que desconhecem o trabalho dessas pessoas no campo, né? Para que elas tenham uma ideia, uma noção da onde vem tudo isso que a gente acaba trazendo para a nossa mesa, né? A gente inicia o dia da manhã sempre com algum alimento que vem do produtor rural. E esse é o maior intuito. A gente tem que continuar valorizando o produtor rural, mas a gente tem que parar de falar para nós mesmos. Nós temos que falar para quem não conhece o agro, para quem não conhece a produção, para quem não conhece a pecuária, a pecuária de corte, a ovinocultura, enfim, todas essas coisas que englobam o setor rural. Muito bem, vereador Kleber Zuliani, muito obrigado então pela sua presença aqui, sucesso, sessão amanhã às 19 horas, sessão especial na Câmara de Vereadores para homenagear então a todos esses produtores que se destacaram na Expo Inter 2024.